Voltamos com o nosso Tome Ciência, que discute hoje a ciência do envelhecimento. Bem, nós estamos aqui com a gentil presença do Renato Veras, diretor da Universidade da Terceira Idade. Temos também a Márcia Rosenthal, doutora em psiquiatria da Unirio. E temos também Lúcia França, da Psicologia da Universo Niterói, e Sandra Rabelo, do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aqui no estado do Rio de Janeiro. Bem, doutor Veras, afinal de contas, a Universidade da Terceira Idade é tão bem falada, mas talvez ninguém saiba exatamente todos os meandros. Por que ela começou e o que ela faz essencialmente? Quando eu voltei da Inglaterra, quando fiz meu doutorado, eu percebi que os programas no exterior, os programas bem-sucedidos, no final da década de 80, tinham os programas tipo os franceses, que era educação, muito voltado para os programas universitários para os idosos. Ou então os modelos ingleses, onde você tinha um atendimento primário em termos de saúde muito qualificado. Ou na Alemanha e Japão, com equipamentos. Quer dizer, cada um tinha o seu jeitão. E eu percebi que o que nós precisávamos no Brasil era uma coisa que agregasse tudo. Então, a Universidade Aberta da Terceira Idade, a UNAT, ela está dentro de uma universidade pública grande, de porte, como a UERJ, e ela tem a mesma lógica da universidade. Tem a extensão, tem a pós-graduação e tem o ensino e a pesquisa. Então, isso permite que nós tenhamos hoje uma atividade de centro de convivência, uma atividade de lazer, integração, participação, conhecimento, que nós oferecemos para 3 mil idosos 125 atividades. Por outro lado, nós sabemos que o envelhecer, um dos grandes problemas é a questão da saúde. Então, nós temos 2 ambulatórios de saúde grandes, com médicos, psicólogos, enfermeiras, centros sociais, físio, fono, nutrição, tudo que você possa imaginar, para fazer uma avaliação correta, uma avaliação bem detalhada do idoso, e uma enfermaria no Hospital Pedro Ernesto, onde nós podemos internar os nossos pacientes. E, além disso, com esse campo de treinamento, e nós falando desse processo de envelhecimento, já que várias pesquisas são realizadas, nós temos uma editora, temos uma revista científica, a Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que é a mais qualificada na área hoje em dia no Brasil, muitas pesquisas e uma atuação política de construção de lei, a Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso, várias ações. A Sandra, inclusive, né, que trabalha com a gente, é uma qualificada assistente social na área, que hoje pertence, né, à direção do Conselho Estadual do... Então, o que é o NAT? O NAT, a partir do objeto idoso, a partir do envelhecimento, nós tratamos de tudo. Da saúde, do lazer, da informação, do treinamento, da qualificação profissional. Pegamos o médico, a família, os cuidadores. Inclusive estimulando a possibilidade da tomada de conhecimento continuar. Exatamente. A ideia é essa. A ideia é colocar na ordem do dia a questão do envelhecimento. Ver que o envelhecimento é uma grande conquista, mas como uma grande conquista, traz alguns dissabores, alguns problemas, leis precisam ser constituídas, formação qualificada de profissionais precisa ser dada, pesquisas precisam ser implementadas, a divulgação e implementação disso através de revistas, ou seja, a UNAT, a partir do idoso, nós tentamos trabalhar em todas as áreas. Não temos condições de tudo, mas essa é a tentativa. Sem dúvida. Bem, eu vou pedir para a Márcia o seguinte, nós falamos aqui, né, na verdade o Veras falou, dessa continuidade, desse estímulo, né, a quem está envelhecendo. Normalmente a gente não tinha no passado, nesse período aí do Mozart, do Beethoven, dos 30 anos, nem conhecimento do alemão, né, do Alzheimer, do Parkinson, essas coisas. É por maior manifestação que a gente tem notícias dessas doenças, maior conhecimento científico delas, ou elas já até existiam nessa época, apenas as pessoas não conseguiam chegar lá? Provavelmente essas doenças já existiam, até porque a patologia delas é muito, principalmente da doença de Alzheimer, ela é muito parecida com o envelhecimento normal do cérebro, só que aquilo é em maior quantidade, quer dizer, existe uma atrofia realmente cerebral e isso, o maior fator de risco hoje em dia para Alzheimer é a idade, né? Então, obviamente, esse deve ser o motivo pelo qual hoje em dia cada vez mais a gente escute, a gente veja, a gente conviva com essa... O próprio Parkinson também tinha um pouco a ver com isso, com o processo do Todas conhecimento as doenças crônicas, né, elas vão se manifestando
muito mais na população à medida que a população vai vivendo mais. Né? Exatamente. O maior fator de risco é a própria idade. É a própria idade. Todas elas, diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares. E vocês lá nesse centro, na Unirio, quer dizer, o tipo de pesquisa que vocês implementam qual é? Na verdade, quer dizer, o meu interesse, o meu foco, não só na Unirio, até na minha prática privada, é muito mais voltado para a área clínica, a questão mesmo do desempenho cognitivo, tanto de idosos normais como de idosos que tenham algum déficit cognitivo ou incipiente ou já pleno. Então, a gente mapeia quais são as alterações, quer dizer, se é só memória, existem vários tipos de demências e cada uma se manifesta com alterações diferentes, quer dizer, algumas se manifestam mais com alterações comportamentais, outras com manifestações mais da esfera cognitiva mesmo, como é a doença de Alzheimer. A gente vê algumas que têm um comprometimento mais motor, como a doença de Parkinson, quando ela evolui também com quadro demencial conjuntamente. Então, existem testes que a gente usa que são desenvolvidos especificamente para a gente poder fazer uma avaliação quantitativa e qualitativa. No caminho de dar maior qualidade de vida para essa pessoa. Sim, e a partir desses dados, tanto o idoso normal quanto o normal, que eu quero dizer, aquele sem a doença, sem a manifestação. Sem nenhuma manifestação de doença, quanto aquele que tem algum tipo de problema, eles têm condições de fazer um treinamento como uma academia de ginástica. Quer dizer, eu trabalho muito com isso, quer dizer, são programas feitos exatamente para treinar velocidade de processamento, tempo de resposta, agilidade de raciocínio, estratégias de memorização. Então, a gente trabalha com isso tudo, que é uma forma de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Bem, Lúcia, é fatal que a gente, quando discute envelhecimento de um país, a gente começa a discutir também o seu processo de previdência social, não vai bater a conta, né? Exatamente. Hoje em dia se mudou um pouco da legislação nesse sentido. Como é que você vê o quadro, principalmente no sentido de que os aposentados, voluntariamente ou não, ainda representam uma parcela significativa no sustento de muitas famílias, não é isso? Com certeza. Acha que tem que haver alguma mudança legal? Como é que é a sua visão para isso? Ótima pergunta. Bom, a primeira grande desafio do governo vai ser exatamente o pagamento dessas pensões públicas e a segunda é exatamente a despesa de saúde, né? Porque se você vive mais, evidentemente que as doenças crônicas vão se manifestando, né? E vão conviver por mais tempo com a pessoa. E lógico, e se você vive 90 anos, 100 anos, é impossível você viver com 100 anos de idade como se você estivesse vivendo com 50. E com 50 já começa a aparecer algumas dorezinhas, né? Difícil o feliz é aquele que não tem absolutamente nada. A gente sempre quando vai você entra convivendo. na idade do condor, né? Exatamente. E as doenças crônicas, elas vão se instalando, né? Então, essa seria o primeiro grande desafio. E eu acho que não adianta a gente postergar a idade da aposentadoria sem preparar as pessoas para essa decisão de saída de emprego, que, na verdade, eu acho que no Brasil a gente tem a grande vantagem do aposentado, e acontece muito isso, do aposentado se aposenta e continua trabalhando. Isso é raro nos países desenvolvidos. Então, como a gente pode continuar, inclusive, pagando o INSS, que é uma forma de contribuição que o aposentado, até o momento, ele não vê mais esse dinheiro, ele ganha aposentadoria, ele continua, eu acho que o governo deveria investir mais em flexibilidade de horário de trabalho para as pessoas, à medida que elas forem aposentando ou foram envelhecendo, né, elas continuem trabalhando, mas em horários flexíveis, quer dizer, tentar postergar o processo da aposentadoria o máximo que puder, para que essa conta possa fechar. Até então, porque, do seu ponto de vista, a aposentadoria envolve também uma certa preocupação de ordem psicológica por parte do aposentado. Exatamente. O trabalho é a fonte de prazer para muita gente, né? Para alguns é a fonte de sobrevivência, mas para muitos é a fonte de prazer. E ficar sem essa fonte de prazer pode ser extremamente significativo.
né? Então, eu acho que o governo devia pensar possibilidades de flexibilidade de horário de trabalho, de flexibilização da lei para que haja mais empregos meio período, não só para os aposentados, mas para umas mães, porque a empregada doméstica vai desaparecer no nosso país à medida que ele se desenvolve. Então, as mães precisam de horários de trabalho mais flexíveis para poderem cuidar das crianças pequenas. E para os jovens que estão estudando, que nem sempre têm oportunidade de estágio, e eles precisam pagar as faculdades. Então, essa flexibilização de legislação trabalhista, de flexibilização de horário, de oportunidades, inclusive de campanhas de televisão para o preconceito, que é comum, não só o preconceito cognitivo, mas o preconceito em relação ao envelhecimento social, o preconceito sexual afetivo. Então, existe uma gama de preconceitos que a gente precisa tentar mobilizar, e eu acho que o veículo da televisão é fundamental. Bem, antes da gente ir para o intervalo, eu vou pedir para a Sandra nos ajudar no seguinte. O Estatuto do Idoso diz que é uma obrigação da família ou uma obrigação do Estado? Até para a gente, no próximo bloco, entrar nessa questão de cuidadores, preparo da estrutura de saúde. Olha, isso é bastante polêmico, né? Porque no artigo 1º, a primeira responsabilidade recai sobre a família, mas o compromisso do poder público se ausenta no processo de capacitação da família para lidar com idosos com dependência, principalmente com dependência. E a sociabilização desses idosos junto ao meio familiar e também ao contexto social. Então, a gente discute muito essa questão de responsabilizar a família quando a família não tem um aparato necessário para lidar com o processo de envelhecimento e o acolhimento do seu próprio idoso, porque a gente ainda não está muito favorável à questão da institucionalização. A gente já estuda o processo de institucionalização, mas a gente considera isso uma última etapa. Institucionalizar o quê? As instituições de longa permanência para idosos, no né? caso, A UNAT, o professor, assim. porque o professor Renato colocou o projeto da UNAT, do qual eu faço parte com muito orgulho, e é exatamente isso, né? O projeto da UNAT, ele tem no seio das suas ações o investimento à promoção da saúde. Então, a gente não quer chegar no ponto da institucionalização, embora necessário, né? Mas a gente tem que dar um aparato à família, como, por exemplo, formação de cuidadores. Hoje a gente tem cursos de cuidadores que a gente tem 50% das turmas familiares. Então, as próprias famílias estão buscando esses recursos, exatamente, que deveria ser do Estado, né? Do Estado no sentido do poder público, né? No sentido do Conselho estar atuando na efetivação da política nacional do idoso. E aí a gente dá conta disso na UNAT, mas as próprias famílias hoje, por carência desses processos, né, de recursos para lidar com o idoso, buscam os nossos cursos e outros cursos também que nós temos. Né? Eu vou para o intervalo, já a gente volta aí para discutir exatamente um pouco mais dessas carências, o que é que pode ser feito no sentido de melhorar essas condições de vida daqueles que estão envelhecendo em nosso país. Até já.